O destino da igreja remanescente revelado, o selamento dos 144.000 e a purificação da igreja. Com o único intuito de fortalecer a fé do povo remanescente na santíssima palavra de profecia mais firme, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em um lugar escuro, esse estudo terá como objetivo principal esclarecer o importante tema do selamento dos 144.000 servos de Deus, apresentar a solução para o problema de apostasias na igreja e mostrar com fatos inquestionáveis que a igreja adventista do sétimo dia, tanto a denominação como os irmãos e irmãs que a compõem, constitui o povo especial de Deus desde 1844, também chamado a Igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, a qual o Senhor está prestes a purificar, preparando-a para o espetacular e glorioso triunfo do Evangelho. O tema dos 144.000 é muito discutido entre os cristãos em geral, e às vezes constitui um assunto de discórdia ou até de conflito entre o povo de Deus. No entanto, quando estudamos as Escrituras e os livros do Espírito de profecia, encontramos suficientes evidências e provas escriturísticas que deixam o assunto tão claro e simples que até uma criança pode entender. É claro que os que hão de ser parte deste número, o Senhor não vai deixá-los na escuridão. Com toda certeza, eles terão uma visão clara e inequívoca na identificação das primícias. As primícias, os primeiros frutos. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 1 a 4. O selamento dos 144.000 servos de Deus é um acontecimento muito importante. Na verdade, esse evento é tão importante que o Senhor enviou um poderoso anjo falar para os 4 anjos segurarem os 4 ventos até acabar o selamento dos 144.000 servos de Deus, os quais são as primícias. Apocalipse 7, 4, 14, 4. Se fossem soltos, esses ventos poderiam interferir na obra do selamento, por isso eles estão sendo segurados até agora. Daí a ordem: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Definindo o evento simbolizado pelos 4 ventos de Apocalipse 7. Antes de falar dos 4 ventos de Apocalipse 7, vamos ler um texto no livro O Grande Conflito que nos ajudará a compreender a natureza dos ventos mencionados nas profecias bíblicas. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel 7, 2. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas. Verso 15. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. O Grande Conflito, página 439. Os ventos representam lutas, conflitos, cenas de guerra. Esses ventos de Daniel 7 combatiam no grande mar as populações do velho mundo, mas os 4 ventos de Apocalipse não estão soprando ou combatendo, estão sendo até agora retidos pelos 4 anjos. E visto que já houve conflitos de grande escala entre as nações,
Enquanto os 4 anjos os seguram, isto mostra que esses ventos representam um conflito mundial de natureza especial, que implica a segurança do povo remanescente. Não simbolizam guerras ordinárias. A voz da inspiração declara: se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas representados como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da Igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do Oriente, ou nascente do sol. Testemunhos para Ministros, página 444. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize esta obra e até que ele ordene que os soltem. Testemunhos para Ministros, página 444. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra, que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Primeiros Escritos, página 37. Então, está muito claro que a nossa segurança como igreja está nessa ordem do nosso bondoso Salvador Jesus. É por essa razão que devemos aproveitar essas poucas horas de graça e misericórdia para recebermos o selo de Deus. Os 4 ventos de Apocalipse 7 simbolizam a última grande crise pela que a igreja remanescente vai passar durante a imposição do decreto da marca da besta. E segundo a revelação dada a João, os 144.000 devem ser selados antes que comecem a soprar os ventos. Não podemos nos esquecer desse detalhe vital e importante. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152, diz assim: tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. E então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus, um tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Sem dúvida alguma, o sopro dos 4 ventos representa um tempo de perseguição e tribulação para os filhos de Deus na terra. O tempo quando não poderemos vender ou comprar se não tivermos o sinal da besta. E João nos diz claramente que os 144.000 são selados antes que soprem os 4 ventos. Por isso, é contraditório e antibíblico acreditar que os 144.000 receberão o selo do Deus vivo durante o decreto dominical.
Muito pelo contrário, as evidências do próprio Apocalipse e de alguns textos do Espírito de Profecia nos mostram que são selados antes de entrar nesse tempo de tribulação e feroz perseguição simbolizado pelos 4 ventos. Com esses fatos irrefutáveis, firmemente estabelecidos na palavra de profecia mais firme, a necessidade de identificar o Israel de Deus na atualidade. O revelador nos diz que os 144.000 são das 12 tribos de Israel. Portanto, eles são os primeiros frutos da colheita realizada em Israel. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 4. Qual igreja, dentre todas as igrejas cristãs atuais, pode ser identificada como o Israel de Deus hoje? Como identificar o Israel em meio a tanta confusão no mundo religioso? Para poder identificar o Israel de hoje, é necessário mencionar as características peculiares do Israel no passado. Na verdade, essas características singulares do antigo Israel nos ajudarão a reconhecer o Israel moderno entre todas as igrejas cristãs que existem atualmente. O Israel na antiguidade era, e ainda é, da semente de Abraão, Isaque e Jacó. Guardavam a lei de Deus, inclusive o sábado. A doutrina do santuário era fundamental para o sistema de culto e adoração dos antigos israelitas. Praticavam a reforma pró-saúde, Levítico 11, o regime alimentar peculiar do Israel antigo. Não comiam as abominações das nações gentílicas, pelo menos os fiéis se abstinham de tais práticas. Tinham o ministério dos profetas, o espírito de profecia, devolviam dízimos e ofertas, também praticavam a circuncisão, o que seria hoje o batismo, ou a circuncisão de coração. Nós, adventistas do 7º dia, não precisamos fazer muitas pesquisas para descobrirmos qual de todas as igrejas cristãs tem todas essas características num sistema de doutrinas solidamente edificado sobre a Santíssima Palavra de Deus. Atualmente existe uma igreja só que tem como doutrinas todas essas verdades, a saber, a doutrina do santuário, o ministério de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial, a reforma pró-saúde, a observância de todos os mandamentos, o sábado do 4º mandamento, o espírito de profecia, a doutrina dos dízimos e ofertas. Essa igreja é também chamada o Israel espiritual. A única igreja que é mundialmente identificada com todas essas verdades é a Igreja Adventista do 7º dia, o Israel moderno. Somos o Israel de Deus hoje, o povo especial do Senhor. Profetas e Reis, página 674, lemos: aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, Ele executará afinal por meio de sua igreja na terra hoje. Jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Essas testemunhas do Senhor são contadas entre o Israel espiritual e em relação a eles se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová a seu antigo povo. Ao principiar o Santo Sábado, 5 de janeiro de 1849, entregamo-nos à oração com a família do irmão Belden, em Rock Hill, Connecticut, e o Espírito Santo caiu sobre nós. Fui levada em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Primeiros escritos, página 36. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Primeiros escritos, página 42.
Esses textos nos mostram que o Israel atual é a igreja simbolizada pela igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas de Apocalipse. Ela não é Babilônia, nem irmã ou filha de Babilônia. Ela é chamada de Israel, o Israel espiritual ou moderno. Israel, Jerusalém e Judá são termos relativos ao povo do Senhor, não Babilônia. Embora haja muitas pessoas que afirmam que a igreja adventista do 7º dia é Babilônia, ou irmã de Babilônia ou parte dela, não existem provas bíblicas e nos testemunhos para apoiar tal aberração. Se ela é Babilônia, aonde vai se cumprir Ezequiel 9 e o selamento dos 144.000 de Apocalipse 7, 4? Então, quem é Israel? O problema das horríveis abominações da igreja remanescente será resolvido com Ezequiel 9. Agora, tendo identificado o Israel do Senhor na atualidade, devemos estudar com muito mais interesse, oração e dedicação esse tema sobre o selamento, para, com toda certeza e completa clareza, como serão selados os 144.000. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Atos dos Apóstolos, página 326. Se todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem no Apocalipse, e sendo esse livro uma revelação, então a revelação do evento narrado em Apocalipse 7, 1 a 8, deve absolutamente encontrar-se em alguma parte nas profecias dos profetas do Antigo Testamento. Em outras palavras, temos que encontrar nos escritos dos profetas um evento similar ao que João relatou em Apocalipse 7. Diz a voz da inspiração: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Testemunhos para Ministros, página 445. Portanto, o selamento dos 144.000 servos de Deus, Apocalipse 7, 3 e 4, que foi revelado a João, foi também mostrado a Ezequiel em visão. Mas essa citação do espírito de profecia não nos diz onde no livro de Ezequiel menciona-se um evento similar ao de Apocalipse 7. Precisamos de outra passagem da pena inspirada para determinar de maneira exata o capítulo de Ezequiel que relata tal evento. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, lemos: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial na obra final da Igreja, no tempo do selamento dos 144.000 que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta, da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, 4. Quem subsiste no conselho de Deus a esse tempo? São aqueles que, por assim dizer, desculpam os erros entre o professo povo de Deus e murmuram em seu coração, se não abertamente, contra os que reprovam o pecado. São os que tomam atitude contra eles e se compadecem dos que cometem erro? Não, absolutamente. A menos que eles se arrependam e deixem a obra de Satanás em oprimir os que têm a responsabilidade da obra e em suster as mãos dos pecadores de Sião, jamais receberão o selo aprovador de Deus. Cairão na destruição final, na destruição geral original em inglês dos ímpios, representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras na mão. Notem cuidadosamente este ponto.
Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Ezequiel 9, 4, na igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Que passagens tão solenes! A voz da inspiração estabelece de maneira clara a relação que existe entre Apocalipse 7 e Ezequiel 9. Ambos relatam o mesmo evento. Muito em breve haverá um selamento dos servos de Deus, seguido pela matança geral dos hipócritas na igreja. Ambos os eventos, o selamento e a destruição, ocorrem em Judá, Jerusalém ou Israel, nomes que se referem à igreja, o povo de Deus. Os selados, os 144.000, Apocalipse 7, 4, Ezequiel 9, 4, serão poupados, e os não selados serão literais ou fisicamente destruídos, mortos. Ezequiel 9, 5 a 7. Irmão, irmã, você já leu esse capítulo? Você sabia que nesse capítulo é revelado o que Deus está prestes a fazer na sua igreja? A voz da inspiração afirma: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá à letra. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo o método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulos também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Materiais de Ellen Gold White, de 1888, página 1303. Data da declaração: 27 de outubro de 1894. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Manuscript Releases, volume 1, página 260. A teoria que diz que a profecia de Ezequiel 9 foi cumprida na destruição de Jerusalém pelos babilônios está errada, e o motivo de tal interpretação contrária à voz da inspiração é acalmar a consciência dos pecadores na igreja, proclamando paz e segurança, quando na verdade não há paz. Pense nisto. Os que defendem essa teoria colocam em dúvida de que o Senhor vai realmente executar um tão terrível juízo sobre a sua amada igreja. Não acreditam nos textos inspirados que nos ajudam a compreender esse assunto tão vital. Depositam a sua confiança nas falsas interpretações e teorias de homens famosos, porém não inspirados. Tal atitude incoerente evidencia a veracidade da seguinte declaração profética da serva do Senhor, que nos mostra que matança de Ezequiel 9 começará por aqueles que, neste momento, estão se levantando contra a mensagem da purificação da igreja. Por isso a voz da inspiração declara em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211, lemos: vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim,
Paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Vemos aí que a Igreja, o santuário do Senhor, essas palavras da serva do Senhor não podem ser aplicadas às igrejas de Babilônia. O santuário do Senhor aqui mencionado não pode ser Babilônia, senão ao povo de Deus, a casa de Jacó. Consequentemente, a matança de Ezequiel 9 terá um cumprimento literal na Igreja do Senhor, na Igreja de Laodiceia. Por isso, a solução não é sair da denominação e começar a chamá-la de Babilônia. Tanto o selamneto quanto a matança dos hipócritas que segue acontecem em Jerusalém, na igreja. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, 4. O anjo selador recebeu a ordem de ir a Jerusalém, não fora dela, selar os que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Depois de selar os fiéis, os outros anjos receberam a seguinte ordem: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, 5 e 6. Por ter mais luz do que as outras denominações, a Igreja Adventista será a primeira a sentir os golpes da ira de Deus. Outra teoria falsa é aquela que diz que Ezequiel 9 é simplesmente um evento histórico que não tem nada a ver com o povo remanescente. Por isso, a maioria dos líderes se opõe a essa poderosa mensagem da purificação da igreja. Esses guias são comparados a cães mudos, ou seja, atalaias cegas, anciãos que traíram o seu depósito. Traíram o seu sagrado dever de advertir ao povo do grande perigo de destruição que corre. O fato de que essa advertência não está sendo pregada nos canais oficiais da igreja é uma prova adicional de que a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Testemunhos para ministros, página 445. Então, resumindo, podemos afirmar que os 144 mil servos do Deus vivo são selados na Igreja verdadeira, o Israel de Deus hoje. Serão revelados ao mundo na obra final da Igreja, no tempo do selamento dos 144 mil que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. E como João e Ezequiel viram o mesmo evento, o selamento será seguido por uma horrenda matança de todos aqueles que não são marcados ou selados pelo homem vestido linho de Ezequiel 9. O massacre geral de todos os que não veem assim a vasta diferença entre o pecado e a justiça. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Todos esses fatos comprobatórios e verídicos sobre o selamento dos 144 mil primeiros frutos de Israel nos preparam a poder identificar os segundos frutos. A grande multidão, identificando os segundos frutos.
Segundo Apocalipse 14:4, os 144.000 são as primícias, e como já foi mencionado, eles vão ser selados na igreja adventista. São as primícias da colheita que toma lugar no tempo do fim, no fim do tempo do fim. E como são selados na igreja verdadeira, não em Babilônia, eles são os primeiros frutos entre os vivos, na colheita final de almas, os quais não são contaminados com mulheres, porque são virgens, membros do Israel de Deus. Não são espiritualmente contaminados com as falsas doutrinas de Babilônia. E também, como o juízo para os vivos começa por nós, a Igreja de Deus, necessariamente deve continuar no mundo fora, para colher os segundos frutos dessa última colheita, porque onde não há segundo ou mais, é inútil mencionar primeiro. A Bíblia, em Apocalipse 20:5, menciona a primeira ressurreição, mas não faz menção da segunda ressurreição, mas nós sabemos que haverá uma segunda depois dos 1000 anos. Também no verso 6, João menciona a segunda morte, e não fala da primeira morte, a morte natural. Tudo isso nos leva a concluir que onde não há primeiro não pode haver segundo, e quando se menciona primeiro, deve necessariamente haver, no mínimo, segundo. Consequentemente, sendo os 144.000 somente os primeiros frutos da grande colheita final, deve haver um segundo grupo de santos vivos que vem depois do selamento deles. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Depois de falar do selamento dos primeiros frutos, João viu um grupo que ninguém podia contar, não de Israel, mas de todas as nações e tribos e povos e línguas. É um grupo distinto do primeiro. O primeiro é um grupo numerável, 144.000, e é das 12 tribos dos filhos de Israel. O segundo é um grupo inumerável, o qual ninguém podia contar, e é composto de todas as nações e tribos e povos e línguas. Visto que a obra final para a igreja consiste em selar ou marcar os 144.000, Apocalipse 7:4, Ezequiel 9:4, e exterminar os que não serão selados, marcados, Ezequiel 9:5 e 6, Testemunhos, volume 3, página 266, 267, isto nos mostra de maneira nítida e categórica que no momento do selamento dos primeiros frutos e da matança dos laodiceanos mornos, os ser vomitados da boca do Senhor, a grande multidão não fazia ainda parte da igreja verdadeira, o Israel moderno. Agora vamos analisar um ponto muito importante. Dizer que os 144.000 e a grande multidão são a mesma coisa é afirmar que o número 144.000 filhos de Jacó se aplica a uma multidão de povos e nações que ninguém consegue contar. Que as 12 tribos dos filhos de Israel seriam símbolos de todas as nações e povos e línguas. Que ao invés de ser um grupo que não foi contaminado com mulheres, neste caso, seria um grupo contaminado com as falsas doutrinas de Babilônia, e a palavra primícias, aplicada a este grupo, não teria nenhum sentido, já que, segundo essa teoria contraditória, os 144.000 e a grande multidão são a mesma coisa, o mesmo grupo. De que ou de quem eles seriam as primícias? Seriam as primícias dos mortos? Não podem ser, porque os que simbolizam as primícias dos mortos foram ressuscitados juntamente com Cristo e foram levados ao céu como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Desejado de todas as nações, página 555, Mateus 27, 50 a 53. Então, tais teorias, em vez de ajudar, confundem ainda mais o tema. Porque os 144.000 são selados antes do sopro dos 4 ventos, Apocalipse 7:3, e não foram contaminados com as outras nações,
povos e línguas, pois são de Israel, o que explica a frase, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, 5. Eles pregam a pura verdade. São membros da igreja que possui a solene verdade para este tempo. São as primícias do grande juízo para os vivos. Os da grande multidão são selados durante o sopro dos 4 ventos, como se pode verificar nesses 2 versos. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 e 14. Essa grande tribulação representa o tempo de feroz perseguição, quando o povo de Deus não poderá comprar nem vender. Testemunhos, volume 5, página 152. É nesse tempo que eles vão aceitar a mensagem do sábado, o selo de Deus no decálogo. Os que aceitarem a mensagem de advertência durante o decreto dominical serão também selados com o selo de Deus. Mas as primícias são selados antes da saída desse decreto. Apocalipse 7, 3 e 4. Os 144.000 terminam a obra do Evangelho no mundo inteiro. Vamos concluir o nosso estudo sobre o destino da igreja remanescente, estudando como Deus vai terminar a obra do Evangelho. Para este fim, leiamos a última profecia do profeta do Evangelho, Isaías 66, 15 a 23. Porque, eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão muitos, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 15 a 23, versão King James Fiel, 1611. Nos versos 15 e 16, vemos que o Senhor vem com fogo e espada para derramar sua ira e o seu furor. Nessa vinda mencionada aqui, ele vem para pleitear com toda a carne, executando um juízo. E nesse juízo muitos serão mortos. Quem serão mortos? A resposta está no verso 17. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, nas congregações ou igrejas, atrás de alguma árvore, atrás de algum líder, seguindo o homem, no meio, posição de liderança ou destaque, comendo carne de porco, e a abominação, e o camundongo, negligenciando a reforma pró-saúde, serão consumidos juntamente, tanto o líder que está no meio como aqueles que o seguem serão mortos nesse juízo, diz o Senhor.
Nesse verso foi-nos revelado que o grupo com que o Senhor vai pleitear é um grupo de pessoas que procuram santificação e purificação. Não são ignorantes nas coisas de Deus. São pessoas que têm o conhecimento do verdadeiro Deus. Não são como as outras nações mencionadas nos versos 18 e 19, as quais não ouviram a sua fama nem viram sua glória. Verso 19. Em contraste bem óbvio, essa categoria busca se santificar e se purificar. Mas eles têm um sério problema. Eles seguem o homem, figurativamente falando, a árvore que está no meio do jardim. Na Bíblia, muitas vezes, árvores podem ser símbolos de líderes muito influentes. Exemplos. Em Daniel 4, 10 a 22, essa árvore simbolizou o rei Nabucodonosor. João Batista também comparou os líderes de seu tempo a árvores. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, 7, 8 e 10. O fato de que os judeus seguiam cegamente esses líderes religiosos muito influentes, essas árvores, Mateus 3, 10, indica que a figura usada por Isaías no verso 17, de se estar atrás de alguma árvore no meio, mostra que essas pessoas estão debaixo da sombra ou da influência de líderes famosos e muito influentes, os quais estão levando o povo de Deus bem longe dele, longe da verdade. Isaías menciona outro problema grave desse grupo, a negligência da reforma pró-saúde. No tempo de Isaías, a reforma pró-saúde era resumida em não comer carne imunda como carne de porco, rato, o sangue, o sufocado. Mas como o pecado tem aumentado muito e também as enfermidades nos homens e nos animais, hoje não há mais segurança em consumir os cadáveres de animais mortos, seja frango, carne vermelha ou branca, peixe. O regime alimentar peculiar e especial do povo remanescente deve ser um regime vegetariano. Passamos ao verso 18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Isaías 66, 18. Na primeira parte deste verso, o Senhor fala do grupo do verso 17. Ele conhece os pensamentos deles e as suas obras. Ele sabe que, embora professem servi-lo, buscando purificação e santificação, suas obras e pensamentos revelam que são rebeldes à voz da inspiração, são hipócritas. Mas está chegando o tempo de reunir todas as nações e línguas, e elas virão e verão minha glória. O tempo de dar o alto clamor do terceiro anjo, o tempo de chamar os segundos frutos de todas as nações, e povos, e línguas. Porém, a igreja não está pronta. Não está preparada para realizar essa grandiosa obra. Está numa rebelião aberta contra a inspiração, contra o próprio Senhor e dono da igreja, seguindo homens não inspirados. O que ele vai fazer? Ele vai pleitear com ela, julgá-la, selando ou marcando os fiéis e destruir os hipócritas. Ezequiel 9, Apocalipse 7, 1 a 8. E os que deles escaparem dessa destruição serão enviados às nações. Isaías 66, 19. Esse verso será estudado junto com os versos 15 e 16. Porquanto, eis que o Senhor virá com fogo, e com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria e a repreensão dele com chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. E eu colocarei um sinal entre eles e enviarei aqueles que deles escaparam às nações, para Tarsis, Pul e Lude, que entesam o arco, para Tubal e Javã, para as ilhas bem de longe, que não têm ouvido minha fama, nem têm visto minha glória, e eles anunciarão minha glória entre os gentios. Isaías 66.
15, 16, 19. Consequentemente, os escapados do juízo profetizado nos versos 15 e 16 serão enviados a anunciar e publicar a glória de Deus entre os gentios. Fato que prova de maneira incontestável que são parte do Israel de Deus, de sua igreja no tempo dos juízos finais que começam pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17. São os servos de Deus. Apocalipse 7, 3. Os primeiros frutos de Israel que hão de anunciar a glória de Deus entre os gentios. E o fruto da sua pregação ao nível mundial está no seguinte verso. Verso 20. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Isaías 66, 20. Esses versos de Isaías estão tão claros que até uma criancinha pode entendê-los. O profeta do Evangelho nos diz que são os escapados do juízo na casa de Deus que vão trazer todos os nossos irmãos, dentre todas as nações, para uma oferta para o Senhor. O fato de que eles vão pregar a palavra a todos os seus irmãos em todas as nações mostra enfaticamente que o juízo do qual eles escapam acontece na igreja, ainda em tempo de graça, pouco antes do fechamento da porta da graça, pois, depois desse tempo, não haverá mais pregação do Evangelho. Os fiéis que sobrevivem o terrível juízo na casa de Deus, versos 15 e 16, são imediatamente enviados a pregar a fama e a glória do nosso Deus entre todas as nações, versos 19 e 20. Você pode duvidar ou tentar rejeitar essa afirmação, porém está firmemente estabelecida na palavra profética. No capítulo 24 Mateus, Cristo confirma as palavras do profeta Isaías. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo para servir de testemunho a todas as nações, e só depois dessa poderosa pregação que o fim virá. Em outras palavras, esse grandioso evento mundial levará o mundo a seu fim, fim do tempo da graça. Os rebeldes e impenitentes de Babilônia vão sofrer as 7 derradeiras pragas, e no final de tudo, Cristo virá buscar a sua igreja. Mas antes de derramar as pragas sobre esses rebeldes que vão pegar a marca da besta, os verdadeiros filhos de Deus que não estiverem ainda na sua igreja purificada, depois de Ezequiel 9, serão chamados a sair de Babilônia pelos escapados de Isaías 66, 19. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Apocalipse 18, 4 e 5. As outras ovelhas que estão até esse tempo fora da igreja serão finalmente chamadas a sair das igrejas caídas para vir fazer parte da igreja verdadeira. Esse último chamado será feito durante o decreto dominical. Lembramos de que os 144 mil primeiros frutos são selados antes de sair o decreto, e depois deles, João viu uma grande multidão de todas as nações, e povos, e línguas que vieram da grande tribulação. Também, Isaías afirma que os escapados anunciarão a glória de Deus entre todos os gentios, e trarão todos os seus irmãos dentre todas as nações, confirmando as palavras de Jesus. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Todos esses versos falam de um só e único evento: o Evangelho sendo pregado a todas as nações, e povos e línguas, por um grupo de irmãos santificados, purificados, preparados, com o poder do alto,
para realizar essa grandiosa obra final de colheita. As evidências acumuladas até agora, no nosso estudo, nos abrem os olhos sobre essas considerações finais. Os 4 ventos serão retidos até terminar o selamento das primícias, os 144.000 servos do Deus vivo. Esses ventos representam lutas, guerras, elementos da natureza em fúria, pragas, mas de maneira mais específica simbolizam um conflito mundial que implica a segurança do povo de Deus, o decreto dominical. Os 144.000 são de Israel, o povo especial de Deus hoje. São selados na obra final feita em favor da Igreja, Testemunhos, volume 3, página 266. Eles são as primícias, Apocalipse 14, 4, da colheita que toma lugar na Igreja. Mateus 13, 30. O termo primícias, primeiros frutos, sugere que haverá outros depois deles, porque onde não há segundo ou mais, é desnecessário mencionar primeiro, Apocalipse 20, 4 a 6. Depois do selamento dos primeiros frutos, João viu uma grande multidão inumerável, não de Israel, mas de todas as nações e povos e línguas. Apocalipse 7, 9. O selamento registrado em Apocalipse 7 é o mesmo evento que o profeta Ezequiel viu em visão. Testemunhos para Ministros, página 445. A principal aplicação de Ezequiel 9 será na purificação da Igreja do Senhor nessas últimas horas. Testemunhos, volume 5, página 211. Existem várias citações da irmã White que afirmam que Ezequiel 9 vai se cumprir literalmente. Manuscript Releases, volume 1, página 260. Materiais de Ellen Goldwhite, de 1888, página 1303. Depois do fechamento da Porta da Graça, Ezequiel 9 terá uma aplicação secundária sobre os atalaias infiéis das igrejas de Babilônia que levaram o povo a pegar a marca da besta. O Grande Conflito, página 656. Em Isaías 66, 15 a 20, o profeta fala de um juízo sobre uma classe de pessoas que procuram santificação e purificação, mas que rejeitam a reforma pró-saúde, seguindo homens. Isaías 66, 15 a 17. Os escapados desse grupo são enviados a todas as nações para anunciar a glória do Senhor entre os gentios, o que nos mostra que esses escapados saíram vitoriosos, selados, do juízo que toma lugar na casa de Deus, sua Igreja. A predição de Cristo que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, está em perfeita harmonia com as palavras de Isaías e de João em Apocalipse 18, 1 a 5, Mateus 24, 14. Todas essas evidências escriturísticas nos revelam, quer queiramos ou não, que Deus não vai acabar sua grandiosa obra do Evangelho com uma igreja mundana, rebelde, desgraçada, cega, nua, miserável, morna e preste a ser vomitada da boca do Senhor. Apocalipse 3, 16, 17. Não, não. A igreja que vai terminar a obra será poderosa, revestida da justiça de Cristo, tendo a magnífica experiência do segundo Pentecostes. Citações finais da voz da inspiração sobre o glorioso triunfo da Igreja. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a Igreja deve entrar em seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cânticos 6, 10. Deve ela ir a todo o mundo, vencendo e para vencer. Profetas e Reis, página 683. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, 1. Então, como no Pentecostes,
cada pessoa ouvira a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Eventos finais, página 202. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. O grande conflito, páginas 611 a 612, eventos finais, página 203. Em cada cidade da América deve ser proclamada a mensagem. Em cada país do mundo deve ser transmitida a mensagem de advertência. Eventos finais, página 208. Durante o alto clamor, a Igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. Eventos finais, página 208. Esse é o glorioso destino dos fiéis da Igreja remanescente, o plano do Senhor para terminar a grande obra do Evangelho. Que Deus nos ajude a ter uma parte nessa gloriosa obra final. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 10. Esta é a mensagem do selamento dos servos de Deus para os últimos dias. A chuva serôdia, as primeiras gotas caíram em 1888 e sua totalidade em 1929. Obrigado a você que acompanhou a mensagem até aqui. Deus o abençoe e te guarde. Para saber mais, acesse nosso canal no YouTube, A Voz de Ezequiel 9 e Estudo Profético Avançado.